Estamos estudando com o pastor Afonso Chaves aspectos doutrinários no livro de Deuteronômio. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Damos agora continuidade ao nosso estudo no livro de Deuteronômio, nesta sequência que temos tomado desde Gênesis, livro por livro, procurando observar em todos esses livros a parte de ensino doutrinário da parte de Deus, não nos detendo propriamente em ponto histórico, mas naquilo que é orientação, ensinamento, estatuto, mandamento, lei da parte de Deus para cada um de nós. E temos chegado agora ao livro de Deuteronômio, no capítulo 6. Lembrando alguma coisa antes sobre este livro, que o livro de Deuteronômio, este nome, Deuteronômio, significa repetição da lei. O que temos é que Moisés, já chegando perto da terra prometida com todo o povo de Israel, sabendo que seu tempo já estava terminando, como um pai que dá as últimas orientações aos seus filhos, vem largamente falando, lembrando toda a trajetória do povo de Israel, todas as obras de Deus, também todas as suas ordens, mandamentos, leis, e exortava o povo para que não esquecesse o Senhor, guardasse os mandamentos, cumprisse os mandamentos, e é isto insistentemente e repetidamente. Então observe bem esse particular de Deuteronômio. Muitas coisas que falamos em algum capítulo inicial volta a ser repetido ou colocado novamente com outras palavras em todo o livro de Deuteronômio. Mas lembremos aquilo que Pedro também chegou a dizer sobre esta repetição, quando Pedro disse: amados, escrevo-vos agora, no caso era a segunda carta de Pedro, e ele dizia: em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. É a repetição das coisas que já sabemos, daquilo que Deus deixou como palavras de orientação, para não esquecermos, e conforme Moisés sempre diz, para que sejamos abençoados em toda a nossa existência. Nós vimos anteriormente, chegando até o capítulo 5, quando no capítulo 5, a semelhança de Êxodo capítulo 20, Moisés volta a repetir todos os mandamentos de Deus, as chamadas 10 palavras de Deus, 10 mandamentos, que Deus deu a ele e falou com o povo em Horebe. Agora, já perto da terra prometida, Moisés repete todos os 10 mandamentos. E assim é que no capítulo 6, entramos agora na continuidade do nosso estudo, em que no verso 1 Moisés diz: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para se vos ensinar, para que os fizesseis na terra a que passais a possuir. E lembrando mais uma vez, estamos com uma nova geração de gente. Não é mais aqueles homens de guerra que saíram da terra do Egito, mas outros homens de guerra se levantaram. Aqueles que eram crianças na saída, agora são homens formados, uma nova geração chegando por fim à Palestina, ao Rio Jordão. Mas continuemos no capítulo 6. Nós temos destacado alguns versos. Assim, tendo dito Moisés, o verso 4 do capítulo 6 e versos seguintes vai mostrar outra vez a insistência de Moisés
para um cuidado especial com as palavras de Deus, porque ele diz no verso 4: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Esta intimação vai ter repetição em palavras seguintes, em outros capítulos, neste mesmo livro. E continua Moisés, no seu cuidado, no verso 7, dizendo: e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Aí está o nosso compromisso, de guardarmos, e isso com muito cuidado, e disso falarmos constantemente à geração seguinte. Geração essa que podem ser os nossos próprios filhos, filhos gerados por nós, como aqueles também que venham alcançar a fé através do nosso testemunho. Temos que continuar falando, insistindo, continuamente, sem cessar. Se olharmos e repetirmos a palavra de Paulo, é em tempo e fora de tempo. Pela grandeza da palavra de Deus e por esta palavra fazer em nós crescer a fé, e no que depois estaremos alicerçados e abençoados também por Deus em todas as coisas. Continuando, capítulo 6, verso 10. Algo que Moisés fala e outras vezes a repetir: não esquecer de Deus de forma nenhuma. Assim diz ele no verso 10: havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria, onde há grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de todo o bem que tu não encheste, e poços cavados que tu não cavaste, e vinhas e olivais que tu não plantaste, e quando comeres e te fartares, guarda-te, e que te não esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Há, infelizmente, irmãos, em nós uma tendência de esquecermos a obra de Deus. Muitos de nós vimos para o Senhor mediante, às vezes, uma dificuldade, um livramento, um socorro, uma bênção de Deus. Depois que passa o tempo, aquilo já faz parte da nossa vida, se é material do nosso patrimônio, se aquilo já passou no tempo, estamos em paz, a tendência é esquecermos de Deus, esquecermos do livramento, da bênção, do socorro, da orientação, pronto, e desviamos facilmente de Deus. E Moisés, sabendo dessa tendência, diz: não esqueça, quando estiver gozando o bem da nova terra, não esqueça que foi Deus quem os trouxe e os introduziu nessa terra e te deu toda a fartura de bens. Isso precisamos estar atentos também, porque é uma coisa normal entre nós, mas não vamos esquecer. É o que Pedro chega a dizer, que se alguém esquecer das bênçãos antigas, esquecer do perdão dos pecados antigos, esse aí na verdade está como que se afastando de Deus já. Continuemos mais um pouco, mais algum verso à frente. Verso 20, ainda nessa insistência de falar para os filhos: quando teu filho te perguntar, pelo tempo adiante, dizendo: quais são os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, as gerações seguintes vão querer saber algo. As razões da nossa fé, do nosso serviço a Deus, da nossa forma de viver, da insistência na santificação, no cuidado de alguma coisa, na sobriedade. É quando Moisés avisou:
temos que começar a relatar para eles toda a história da obra de Deus no nosso viver. Mas isso observem que, passando gerações, nós não seremos como aqueles que saíram da terra do Egito, no caso particular de gerações sucessivas. Mas hoje, irmãos, cada um de nós sempre haverá alguém que está recentemente retirado da terra do Egito. E nós temos que publicar o que Deus fez nas nossas vidas. Se a geração que saiu não chegou na terra prometida, se a geração seguinte a esses que entram não tiver o privilégio de toda a obra do Egito e do deserto, mas deveriam falar das histórias antigas. No nosso caso particular, nós somos como os que saíram da terra do Egito. E nós somos aqueles que estamos como que diante da entrada do Rio Jordão e da terra prometida. Devemos estar falando aos filhos todo o testemunho de Deus na nossa vida e de tudo que sabemos. Por isso que diz assim, verso 21, então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor nos tirou com mão forte do Egito. 22, e o Senhor fez-me sinais grandes e penosas maravilhas no Egito, e Faraó e toda a sua casa aos nossos olhos. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurara a nossos pais. E o Senhor, verso 24, nos ordenou que fizéssemos todos estes estatutos para temermos ao Senhor nosso Deus, para nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como no dia de hoje. E será para nós justiça, quando tivermos cuidado de fazer todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Repetição, repetição, das mesmas ordens, insistência, insistência, das mesmas coisas, e não é para nós cansarmos. É a experiência de Moisés de quão importante e salutar para nós, e a nossa bênção, guardarmos as coisas que Deus tem feito e os seus mandamentos. Continuando ainda, agora para o capítulo 7. Deixar o Egito. São um povo especial, povo próprio de Deus. Entrariam numa nova terra, com outras nações. Aí vem a ordem. Entrando na nova terra, de forma nenhuma poderá se associar com eles, mas antes deverá desalojá-los, ocupar a terra que está ali, dada por Deus a eles. E é quando no verso 3 vem a ordem: não te aparentarás com elas, não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos. Observe a ordem, irmãos, direta, clara. Muita gente esquece disso aqui em relação aos seus próprios filhos. Estando na igreja, gerando filhos, não tem cuidado de orientar, insistir com os filhos, para não entrar em namoro, noivado, casamento com aqueles que não são da mesma fé. Observem, se a filha fosse dada, ela não tem voz ativa, é o marido que manda. Perderia-se esta filha, que estaria casando com povo estranho, povo que não é de Deus. Mas se por acaso trouxesse uma mulher para um dos filhos, a tendência é o descrente desviar o crente, nunca o contrário, do crente resgatar o descrente, ou conduzi-lo a Deus. Há um perigo. A palavra clara de Deus está no verso 4, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servisse a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia, olha aí, depressa, contra vós, e vos consumiria. Ordens antigas, nada novo, nada novo. E nós que estamos aqui, temos filhos, precisamos repetir, considerar isso para com eles. Deus tem a direção certa,
para cada um. Deus sabe a pessoa correta. E por que está havendo tanto divórcio, tanto casamento desfeito? Começa lá no princípio. Falta de orientação de Deus, namoros com qualquer um que se acha pelo caminho. E há muitos que começam a namorar lá fora e depois, para terem autorização, traz o namorado, a namorada para dentro e fica uma suposta conversão, quando na verdade é aproximação por causa de um namoro ou procura de um casamento. Não vamos nos iludir, temos que fazer diferenciação. Mas continuando, no verso 7 desse mesmo capítulo 7, novas orientações de Deus. E um destaque para que o crente não seja orgulhoso. Nós temos, irmãos, motivo de nos gloriarmos, mas a nossa glória não pode se exceder. Tem que ser em Deus. Muitas vezes a gente percebe algumas coisas que precisamos tomar cuidado para não ultrapassarmos algum limite. Como alguns dizem, não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Tá bom, é assim. Mas aos outros pode parecer presunção. Como muitas vezes há crentes que são orgulhosos da sua salvação e têm em menor apreço aqueles que não são salvos. Ele não pode se orgulhar em si, no caso de ser salvo. Ele tem que se gloriar em Deus que operou nele a salvação. Salvação essa que pode vir para o outro também. O que ele tem de mais? Por isso que aqui no capítulo que estamos lendo, capítulo 7, o Senhor, por Moisés, avisa, quando diz: o Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que jurara a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Agora observe o verso 9, com destaque: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Por que Deus salvou aquela geração? Tinha alguma coisa especial neles? Não. O especial que estava sobre eles era a fidelidade de Deus para com os pais deles. Os pais já passaram, mais de 400 anos já foram, depois de Abraão, mas Deus não esqueceu a promessa feita a Abraão, a Isaac e a Jacó. Por eles, Deus está abençoando. Assim também, irmãos, podemos trazer para hoje, não temos nos que gloriar. A palavra que também está escrita em Romanos, o apóstolo Paulo diz: nós não tínhamos nada de excelente para Deus nos salvar, de forma nenhuma. Pelo que na verdade, disse Paulo, a misericórdia de Deus que nos atingiu, pode atingir a outros também. E devemos considerar e lembrar sempre disto, que todos são candidatos, chamados a uma grandiosa salvação da parte de Deus. Lembrando outra palavra, não vem de vós, é dom de Deus. E essa forma humilde de se beneficiar da salvação de Deus, sem exceder em orgulho contra outros ou sobre outros, é a orientação de Moisés também aqui. Por isso no verso 11 diz ainda: guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando fazer. Ainda, será, pois, que se ouvindo estes estatutos os guardares e fizerdes, o Senhor teu Deus te guardará o conserto e a beneficência que jurou a teus pais. E segue, guardando o que Deus tem feito,
vivendo segundo a sua orientação, benção. Mas se afastar, que diferença faz do outro que nunca teve encontro com o Senhor? Mais um pouco. Verso 17 em diante. Deus fala também que na outra terra que eles passariam agora a viver, teriam naturalmente eles dificuldades, lutas, inimigos. O povo de Deus, irmão, nunca estará numa verdadeira paz no mundo, a não ser, pode ele desfrutar, a paz que provém de Deus. Mas no mundo teremos perseguições, aborrecimentos diversos. Mas o Senhor orienta no verso 21: não te espante diante deles, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, Deus grande e terrível. Voltando ao verso 17: se disseres no teu coração, essas nações são mais numerosas do que eu, como as poderei lançar fora? 18: delas não tenhas temor, não deixe de te lembrar que o Senhor teu Deus fez a Faraó e a todos os egípcios. Não há dificuldade, irmãos, diante de nós, que Deus não possa vir a nos dar solução. Deus tem jeito para tudo. Não precisamos ter medo, não por nós, mas por causa do mesmo Deus que nós servimos. É por Ele. Detalhe no verso 25, só uma observação, que já viu coisas assim. No verso 25, Moisés orienta: as imagens de escultura de seus deuses queimarás a fogo, a prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que te não enlaces neles, pois a abominação são ao Senhor teu Deus. Irmãos, imaginem, vamos supor um ídolo de ouro. A ordem era essa. O que fazer com o ídolo de ouro? Desmanchar e aproveitar o ouro. Não seria a tendência nossa? Mas do que vem da idolatria, do que é desvio das coisas de Deus, do que foi dedicado aos demônios, não podemos aproveitar nada. Até onde essa ordem vai? Tira do sentido de ídolo, tira do sentido do ouro, objeto direto. Mas qualquer vantagem que venha disto, da idolatria, para nós tem que ser abominação, lança fora. O que podemos considerar nesse ponto? Tanta coisa em que alguém quer aproveitar, guardar, porque tem valor, não sei o que lá mais. Cuidado, cuidado. Moisés diz: é laço, dedicado aos ídolos, culto aos demônios, lança fora. Lança fora. Não aproveita nada, não tenha dó, não vai te fazer falta, não vai te enriquecer. Ao contrário, pode te empobrecer com as muitas maldições que aquilo tem em si mesmo. Mais à frente vamos ter um outro tópico que vai lembrar mais algumas coisas. Capítulo 8, agora. A nossa vida de crente, irmãos, como filho ou filhos de dono do mundo, do Todo-Poderoso, outra vez, não pode ser para nós orgulho em nós mesmos. O capítulo 8, verso 2 mostra que a obra que Deus fez no deserto é uma obra de humilhação. Assim diz a palavra, verso 2: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para ti, a palavra que está escrita é humilhar, para te tentar ou provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Irmãos, as nossas dificuldades cotidianas é como caminhar no deserto. O Deus dono do mundo, do ouro e da prata, o Deus cheio de misericórdia, entretanto nos faz passar por situações humilhantes, em privação, em restrição. Alguém muitas vezes que atribui ao mal, ao diabo, lança fora essa palavra, não usa nunca mais.
Estamos na mão de Deus, um oleiro que está trabalhando conosco, não deixa ninguém mais interferir. E às vezes as dificuldades cotidianas são uma humilhação de Deus sobre nós, para sabermos que a bênção vem unicamente dEle. Não precisamos de nada, temos o Senhor. Ou o contrário, temos o Senhor, não precisamos de mais nada. Por isso que muitos correm atrás da riqueza, do dinheiro, da fama, da posição e se embaraçam nesse caminho. Estão querendo sair do deserto em que Deus colocou e querem já ir para a terra prometida antes do tempo. Calma, vamos atravessar primeiro o deserto. Vamos ser moldados, provados. Vamos amadurecer no deserto. Aí depois vamos ter o privilégio que Deus pode nos dar se alcançamos experiência, conhecimento, se já estamos maduros para isto. Por isso que diz assim, verso 3: e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nós temos vários irmãos que ficaram desempregados um tempo. Depois vem para eles, conforme o seu testemunho, a palavra de Deus. Faltou alguma coisa? Desempregado, quanto tempo? Meses? Anos? Faltou alguma coisa? E não se sabe de onde. Entretanto, ele teve o socorro. Para não reclamar de nada, é para baixar mesmo a cabeça, se submeter à prova de Deus e saber que Deus está provando se ama o Senhor ou não, ou se quer só o bem que provém de Deus e não quer o Senhor. É onde o evangelho hoje está perigoso. Muitos usando o evangelho como de bênção, de riqueza, de prosperidade, mas a palavra que eu estou lendo aqui é o contrário. É aperto de Deus, para saber que nada vai faltar, se Deus estiver conosco. E o verso 4 complementa: nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Olha o verso 5: confessa, pois, no teu coração, que como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Um Deus que é amor, um Deus que nos tem tirado do mundo e prometido o céu, esqueceu de nós no meio do caminho? Não, Ele está cuidando, ainda que nós, muitas vezes, não percebemos, porque a Ele pertence a realização e nós somos o barro que estamos sendo moldados. Se entendermos isso, vivenciarmos isto que Moisés está dizendo, para nós é uma vida quieta, sujeita, abençoada, sustentada em todo o tempo por Deus, ainda que não saibamos como. Deus é Deus. Quem nos poderá fazer o homem? Ele é o nosso pastor, nada nos faltará. Então observe esse ponto também. Continuando, no capítulo 8, verso 10. Outra vez o mesmo alerta: quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te para que te não esqueça do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Aí, quando estiver bem, estiver empregado, nada a faltar, tendo que comer, louve a Deus, não se esqueça dele, porque isso veio dele. E depois no verso 14 vai continuar: e se não eleve o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Nunca esqueceu o passado, de onde o Senhor nos tirou. Verso 17: e não digas no teu coração: a minha força e a fortaleza do meu braço me adquiriram este poder. Alguém vai dizer: é porque eu fiz isso? Eu estudei? Me esforcei? Não, nada disso.
Verso 18: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires poder, para confirmar o seu concerto, que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Não podemos ser presunçosos, irmãos, em coisa alguma nossa. Não há coisa alguma em nós que possa ser de bem e realize bem, se isso primeiramente não venha de Deus. Que tem um homem que primeiramente não tenha recebido? O que nós temos que não veio primeiramente de Deus? Qualquer capacidade, qualquer posse, tudo vem de Deus. Nunca esquecer isso. Capítulo 9. Outra vez, observe que é repetitivo, mas Moisés teve esse cuidado, e o Espírito de Deus também tem esse cuidado de sempre nos falar repetidamente alguma coisa que é importante para o nosso bem. De novo, o capítulo 9 inicia com o detalhe de que o povo entraria numa terra de gigantes. Sim, terra de gigantes. Mas não é para temer. Não é para temer, porque o Senhor é quem prometeu dar a terra, e o Senhor vai fazer isso. E quantas dificuldades nós passamos, né? Quantas lutas que a gente nem compreende. E Pedro chegou a dizer, para nós não estranharmos a ardente prova que vem sobre nós. Mas não teme. É o que Deus fala: seja mar vermelho, sejam gigantes, seja multidão de povos, não preocupe, não tema. Um cuidado precisamos ter, guardar os mandamentos do Senhor, o resto não precisa temer nada. Ainda no capítulo 9, mais à frente, verso 4: quando, pois, o Senhor teu Deus os lançar fora de diante de ti, não fales no teu coração, dizendo: por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para possuir, porque pela impiedade dessas nações é o que o Senhor as lança de diante de ti. Alguém vai achar: não, porque eu estou bonzinho, é que Deus faz isso, faz aquilo para mim. Nunca pensa assim. Não há mérito em nós. Observem, insisto nisso, é repetitivo. Ele acabou de falar isso no capítulo anterior e volta a falar. Verso 5, ele vai dizer outra vez: não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração, que entras a possuir a sua terra, mas pela impiedade destas nações, o Senhor teu Deus as lança fora diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Irmãos, muitas vezes Deus empenha numa coisa conosco, nos promete uma coisa, ninguém venha pensar que porque vou merecer, eu mereço, eu mereci. Nunca. Deus às vezes ele se empenha em dar uma benção a alguém porque é benigno, quer abençoar, tem prazer em trazer a benção. Então não começa a falar, pensar: jejuei, orei, fiz vigília, corri aqui, corri lá, e por isso essas coisas devem ser feitas, mas não como quem tem mérito, é como quem busca a Deus por gratidão, para ter maior proteção, se achegar mais a Ele. Nunca haverá mérito em nós, nunca. É a benignidade do Senhor e a sua fidelidade, porque a palavra que Ele deu, desta Ele não se esquece, mas no tempo certo Ele cumpre. E assim vem o verso 6 do capítulo 9, quando diz: sabe, pois, que não é por causa da tua justiça, atenção que eu vou ler até o final, que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu és povo obstinado. Se fosse para Deus já dar o que nós merecemos, o nosso mérito seria o contrário, não bênção. Observe bem isso. Acabou Moisés de falar dessa parte: quando estiver bem, não pensa que não é sua justiça não, porque o contrário, você é obstinado, temoso. Aí Moisés vai lembrar as ocasiões, umas poucas, de quantas vezes Deus se irou com o povo,
Como por exemplo, no verso 8: pois em Horebe tanto provocaste a ira do Senhor, que o Senhor se acendeu contra vós para vos destruir. Merecia o povo entrar na terra prometida? E Moisés lembra. Horebe foi quando ele também lembra. Agora pulo para o verso 18, e ele diz: e me lancei perante o Senhor como dantes, 40 dias, 40 noites, não comi pão, não bebi água, por causa de todo o vosso pecado, que havíeis pecado, fazendo mal ao Senhor, aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Bênçãos Deus dá? Sim. Benignidade dele, não mérito nosso. Nunca. Porque, na verdade, se Deus fosse retribuir segundo as nossas ações, então Moisés relembra: vocês iraram, vocês provocaram a ira de Deus, eu tive que interceder por vocês. De novo, verso 20: também o Senhor se irou muito contra Arão para o destruir, mas também orei por Arão ao mesmo tempo. Verso 22: também em Taberá, em Massá, em Quibrote Avá, provocaste muito a ira do Senhor. Em toda a trajetória do deserto nós vemos quantas vezes desobedeceram ao Senhor, foram incrédulos, e a ira de Deus se levantou. E se Moisés não se prostra diante de Deus pedindo socorro, misericórdia, perdão, o que teria acontecido? Assim também, irmãos, como um ensinamento para nós hoje, lembremos, nós temos o nosso Moisés, que constantemente levanta a mão e súplica por nós diante de Deus, porque senão nós muitas vezes temos falhado na nossa jornada neste deserto. Se a bênção vem, se a bênção continua, se vamos bem, não é por mérito, é o socorro do Senhor Jesus lá como sumo sacerdote, suplicando por nós, para Deus perdoar, suportar mais um pouco. Árvores, podemos tomar como comparação, que não dão fruto, mas o lavrador pede clemência ao dono da lavoura: mais um ano, deixa eu fofar a terra, deixa eu estercar, deixa eu aguar, para que dê fruto. Assim a misericórdia do Senhor Jesus, tal qual Moisés, é que faz com que continuamos nessa carreira, ainda destinados, chamados à vida eterna, conforme a promessa de Deus. E assim, quando vai falando, também no verso 24 desse capítulo que estamos lendo, capítulo 9, ele diz ainda mais: rebeldes foste contra o Senhor, desde o dia em que vos conheci. Verso 26: e eu orei ao Senhor, dizendo: Senhor Deus, não destruas o teu povo. Quantas vezes Moisés está lembrando? E a pauta da oração de Moisés para com Deus nunca foi justiça do povo, nunca foi, sempre baseado na bênção que Deus prometeu. E assim no verso 27, só o início do verso, Moisés diante de Deus derramava, dizendo: lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque, Jacó. E depois no verso 28: para que o povo desta terra de onde nos tiraste não diga, porquanto o Senhor os não pôde introduzir na terra de que lhes tinha falado, e porque os aborrecia, os tirou para matar no deserto. Para que Deus, irmãos, seja verdadeiro e glorificado em nossas vidas, é que Deus suporta muito, trabalhando para não nos destruir nesse deserto, nessa caminhada, mas dá mais uma oportunidade, mais outra oportunidade, mais sei quantas oportunidades, até chegarmos ao momento final. Se nós, na medida de Deus, chegarmos ao arrependimento no tempo ainda aprazível, somos salvos, mas se endurecermos o coração, certamente haverá como aqueles a situação de ser tombado no deserto. Mas a misericórdia de Deus nos acompanha. Pedro diz: a longanimidade de Deus é que nos salva. Continuemos. Capítulo 10.
Como disse, Moisés parece que esqueceu que já tinha falado e volta a falar outra vez. Repete de novo. Verso 12, no capítulo 10. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas ao Senhor teu Deus, e que andes em todos os seus caminhos e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Volta a repetir as mesmas palavras. O cuidado de guardar, cumprir com os mandamentos, com os estatutos do Senhor, de muitas formas nas suas orientações. E aqui ele lembra que Deus não faz acepção de pessoas, é o verso 17 que vai dizer. Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso, terrível, não faz acepção de pessoas, que faz justiça ao órfão e à viúva, ama o estrangeiro, dando-lhe pão e veste. Agora o detalhe: pelo que amareis o estrangeiro, pois foste estrangeiros na terra do Egito. Não é termos como um privilégio a salvação que veio do Senhor para nós e nos isolarmos em falta de misericórdia e acepção para com os outros. Devemos ainda amar o estrangeiro, lembrando que não podemos associar com aqueles que não servem ao Senhor. Uma coisa é diferente da outra. Devemos nos chegar, ter em conta, como pessoas que poderão ser alcançadas na bênção de Deus, e Deus ser glorificado neles virem a servir o Senhor também. Por isso o verso 20 diz: ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e a Ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Lembre-se, irmãos, que esse orgulho do que eu estou falando, quero agora dar um exemplo, nos fariseus que estavam julgando aquele cego de nascença, lembra-se? Eles insistiam com o cego de nascença. Conta, como é que foi? Você foi cego mesmo? Sim, eu nasci cego. E o homem chamado Jesus veio e me curou. Mas conta de novo, como é que foi isso? E depois o cego: mas já falei como foi. Por acaso vocês querem servi-lo também? Querem ser seus discípulos? Aí os fariseus se irritaram. Discípulo seja você, que é todo nascido em pecado. Nós somos servos de Abraão e Moisés. Orgulho, sendo eles totalmente errados. Assim, o crente tem que tomar cuidado de não se engrandecer nas coisas que Deus fez, como se fosse próprio de um privilégio e mérito dele. Não, de forma nenhuma. Vamos lembrar do estrangeiro, vamos ter cuidado com o órfão, vamos ter cuidado com a viúva, vamos ter também misericórdia do pobre. É o que vai ser falado daqui a pouco. Continuando no capítulo 11 agora. É interessante nesse capítulo 11 que o povo que está ali é um povo novo. E Moisés lembra para eles: olha, atenção, vocês vão para uma nova terra, terra que emana leite e mel, mas é uma terra diferente do Egito. No Egito, vocês plantavam em qualquer lugar, empurravam a terra em cima da semente com o pé, e ali já nascia, por causa da fartura do rio Nilo, das suas cheias que molhavam o campo, a lavoura e tudo mais. No Egito era tudo fácil, vocês tinham de tudo. Mas na terra que vocês vão agora possuir, é terra diferente. Ela é rica, mana leite e mel, mas é terra que só é abastecida dos céus. Não tem rio Nilo para vocês empurrar água com o pé ou com a mão para a sua planta. Precisa vir chuva do céu, e é Deus quem controla todos os dias a lavoura. É Deus que vai mandar chuva para vocês nas estações certas, em todo o tempo. Mas se vocês não servirem ao Senhor, Deus vai não mandar a chuva. Para nós entendermos também, no nosso dia a dia, que aqui temos que viver sempre na presença e no temor de Deus, para que haja chuva que abençoe a nossa terra, no sentido da nossa vida. Não vai vir espontaneamente, não. Precisamos guardar o concerto com Deus.
Leio agora os versos, irmãos verem. Verso 10 do capítulo 11. Porque a terra que entras a possuir não é como a terra do Egito, de onde saíste, e que semeavas a tua semente e a regavas com teu pé como a uma horta. Verso 11. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberás águas. Terra que o Senhor teu Deus tem cuidado, os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. E será, verso 13, que se diligentemente obedeceste a meus mandamentos, que hoje te ordeno, de amar o Senhor teu Deus e de o servir de todo o teu coração, de toda a tua alma, verso 14, então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a serôdia, para que recolhas o teu cereal e o teu mosto e o teu azeite. E continua a palavra, para entendimento nosso, irmãos. E observe que quando o povo de Israel se afastou grandemente de Deus, no tempo de Acabe, por Elias, qual foi o castigo, a repreensão, a demonstração de Deus que o povo estava desviado? Não haverá chuva, não haverá orvalho. E contra tudo que a natureza poderia ter como costume, cessou. De Deus vem a chuva, na verdade. É Deus que controla todas as coisas. Deus sabe repartir, irmãos, a forma de bênção em todos os lugares da nossa vida. Só que venha a chuva sobre nós, né, irmão? Vem a chuva de Deus sobre nós. E a forma no cuidar de Moisés é guardando os mandamentos do Senhor. Isso é voltado a falar no verso 16, quando ele encerra: guardai-vos que o vosso coração não se engane, e vos desvieis, e sirvais a outros deuses, e vos inclineis perante eles, e a ira do Senhor se acenda contra vós, e feche ele os céus, e não haja água, e a terra não dê a sua novidade, e cedo pereçais da boa terra que o Senhor vos dá. No verso 18, na continuação do nosso estudo, mais uma vez Moisés diz: ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos, e ensinai a vossos filhos, falando delas. Ensinai a vossos filhos, falando delas, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Outra vez, a mesma expressão do passado, Moisés diz: continua servindo a Deus. Uma observação: o povo de Israel, até hoje temos lá alguma classe, algum grupo, que tem um cuidado da lei e enrola aqueles materiais, aquela forma de lembrança da lei, versículos enrolados, escritos em tiras pelo corpo todo, na testa, para todo lado, fazendo com que a palavra de Deus esteja com eles, mas na letra. O sentido não é isso. O sentido é nós não é abrirmos a Bíblia no Salmo 91 e deixarmos em casa, ou colocar um quadrinho bonito lá com um versículo bíblico. Não, o sentido é que aquilo esteja em nós constantemente, e tudo que falarmos, diz a palavra de Paulo em Colossenses, seja segundo a palavra de Deus. Isso quer dizer, estamos encharcados da palavra de Deus, e de nós só saia sempre conversa de palavra de Deus, e não outra coisa. E às vezes é tão fácil, né, irmão? Até mesmo na igreja, reunir, e na hora de conversar, vem tanta coisa, vem receita de bolo, o carro que está sendo comprado, onde é que achou um bom preço no supermercado, e vai por aí afora. Esquecemos de o nosso assunto ser palavra de Deus. O sentido que Moisés está querendo dizer é esse. Mas continuando ainda no capítulo 11 que temos entrado, uma palavra que muitos crentes usam, mas esquecem que é condicional. O verso 24 diz: todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso. Quantos usam essa expressão tão comum
Aonde eu vou colocar meu pé é promessa de Deus. Certamente, o verso 24 diz: todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso. Mas o 22 anterior diz: porque se diligentemente guardardes todos estes mandamentos que vos ordeno para os guardardes, amando o Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a Ele vos achegardes. Há uma condição. E temos que saber, há bênçãos condicionais. Se nós não fizermos a parte que Deus falou para fazermos, a bênção não virá. Continuemos mais. 26. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Sempre isso é repetido. 2 caminhos diante de nós. Até Ezequiel falou disso. 2 caminhos. Caminho do bem, caminho do mal. O bem será quando andarmos nos mandamentos do Senhor. Moisés volta a repetir isto. Passando ao capítulo 12. Eu gostei desse assunto no capítulo 12, que para mim foi como que surpresa, novidade. Uma coisa simples, mas é gostoso a gente ver que as coisas de Deus são como bênção para nós. Eu vou ler, capítulo 12, verso 1. Estes são estatutos e juízos que tereis cuidado em fazer na terra que vos deu o Senhor Deus. Várias ordens são dadas. Pulemos para o verso 11. Moisés diz: então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para ali habitar o seu nome. Outra vez, ali trareis tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios e os vossos dízimos e a oferta alçada da vossa mão e toda a escolha dos vossos votos, que voltardes ao Senhor. O que a palavra está dizendo? Que quando o povo estivesse na terra prometida, Deus escolheria um lugar para ali estar o santuário. Ali onde estivesse o santuário é o lugar onde o povo tinha que ir com os holocaustos, com os sacrifícios, com os votos, com os dízimos. Ali. Então observamos que sempre o Senhor obrigava o povo de Israel a sair de onde estivesse e fosse para o lugar que estava o tabernáculo, para Jerusalém. Não existiria como hoje nós temos congregações em vários lugares. Na hora do holocausto, do culto a Deus, eles teriam que ir para onde? Lá, em Jerusalém, levando os sacrifícios, os holocaustos, os votos, os dízimos e tudo. Verso 12. Que diz aí? E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus, vós e vossos filhos, e vossas filhas, e vossos servos, e vossas servas, e o levita que está dentro das vossas portas, pois convosco não tem parte nem herança. Voltemos ao início do verso. E vos alegrareis. Quando a gente fala de sacrifício, holocausto, dízimo, parece a renúncia de alguma coisa, uma coisa que dói, porque estamos cedendo, deixando de ter. Mas Deus diz que quando fizéssemos isso, nos alegrássemos. O sentido, irmão, de tudo aquilo que Deus nos pede, qualquer coisa que seja, até mesmo o dízimo, não é dano para nós, é uma coisa pela qual teremos alegria, no que devemos alegrar, no sentido de cumprirmos o mandamento, no sentido de que chegamos a cumprir a ordem de Deus, então de Deus vem bênção sobre as nossas vidas. Isso aqui é repetido outras vezes, em capítulos à frente. Trazei o dízimo e alegrai-vos. E muitas vezes, alguém pode trazer o dízimo ou alguma oferta, ou cumprir um voto com tristeza. Não faça isso. Deus não está aceitando. Faça com alegria. Alegria. Porque, com certeza, da parte de Deus vem bênção. No próprio cumprimento da ordem, já vem a paz da ordem cumprida, e Deus promete abençoar mais ainda. O interessante, mais doutrinariamente falando, irmãos, o sentido de que tudo aquilo que trazemos para o Senhor, hoje em dia se considera muito só no aspecto material, de financeiro, de dízimos, mas tudo aquilo que fazemos para o Senhor, qualquer coisa, nem que seja
um propósito de uma oração ou de um louvor, engrandecendo o nome do Senhor, tudo isso, na verdade, deve ser oferecido no lugar que Deus escolheu para estar a sua habitação. Onde é o lugar da habitação de Deus? Não é para nós ir para Jerusalém, lá na Palestina. Nada de ir lá para o Oriente Médio. O sentido é que quando temos sincero propósito de servir a Deus com sacrifício, holocausto e votos, qualquer outra coisa, nós estamos entrando já na presença de Deus em espírito. Cumpre o salmo, nós estamos com nossos pés entrando nas portas de Jerusalém, mas é espiritualmente. Então, quando vão vier para a igreja, estacionar o carro e for subir para os escadas e vir para essa nave, entenda, irmãos, que espiritualmente estamos entrando em Jerusalém, diante do Senhor dos Exércitos, nos lugares celestiais. O físico, o corpo está aqui, mas espiritualmente nós estamos na presença de Deus. É onde precisamos ter mais reverência ao vir para a casa do Senhor, para o culto de oração, de doutrina, de ensino, para o louvor, qualquer coisa. Estamos entrando na presença do Todo-Poderoso, em Jerusalém, no seu santuário. Essa é a verdade. Pelo que também tem outra observação. Alguém faz e fica preocupado com o dízimo, oferta e tantas coisas que fez, se valeu a pena. Esquece se valeu a pena. Valeu a pena. Porque você deixou aonde? Na salva? Não. Deixou nessa igreja? Não. Naquela igreja? Não. Você deixou aonde? Na casa do tesouro, em Jerusalém, no tabernáculo, no santuário celestial. Faça a sua parte e alegre-se. Esqueça do resto, para não perder a bênção que certamente vem da parte de Deus. Vivemos um tempo difícil, mas não olha esse lado. Olha o seu serviço a Deus e Deus recebendo. O resto já não te importa, não é contigo mais. Continuemos. Ainda no capítulo 12, mais um detalhe neste mesmo assunto, verso 13: guarda-te de que não ofereça os teus holocaustos em todo lugar que vires, mas no lugar que o Senhor escolher numa das tuas tribos, e ali oferecerás os teus holocaustos, ali farás tudo o que te ordeno. Observe que é repetição, insistência naquilo que ele acabou de falar. Tem que ser no santuário de Deus, que não é físico, é celestial, pelo que o nosso serviço, o sacrifício, holocaustos, dízimos, votos e tudo mais tem que ser em verdade e em espírito. Tá bom. Aí vamos interromper aqui nesse verso 12, no capítulo 12, esse assunto, e vamos para o capítulo 13. Um ponto difícil, mas Deus fala, e eu gostaria que o irmão tivesse atenção nesse ponto. É perigoso, é muito crítico isso que está escrito aqui. Capítulo 13, verso 1: quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e sucedeu o tal sinal ou prodígio de que houver falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los. Cuidado. Verso 3: não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Eu vou dar um testemunho agora que eu lembrei. Nós sabemos que tem irmãos que têm dificuldade nisso, naquilo, às vezes enfermidade, e muitas vezes aparece um alguém aí, um profeta, dizendo alguma coisa. Passa o óleo do santo tal. Se você passar água benta, vai melhorar. Se você for lá no centro, um médium lá é bom, ele vai fazer um passe aí e você vai sarar. O que Deus está dizendo aqui por Moisés no capítulo 13? Vai acontecer ou não?
vai. O médium feiticeiro, pai de santo, vai fazer lá alguma coisa lá, você vai ser curado. A água benta vai resolver. Aquele óleo do santo tal vai ser eficaz. Mas nada disso é de Deus. Observe bem, se o profeta falar em nome de outros deuses, dando um sinal e acontecer, cuidado, é Deus te provando. É onde muitos ficam espantados. Mas eu lembro muito bem, agora vou dar o testemunho do nosso irmão João Vaz. Muitos aqui talvez não conheceram. Irmão João Vaz, presbítero da igreja. Ele veio a ter uma ferida na perna, uma ferida feia. Não havia remédio que dava solução naquela ferida. E passa meses, e passa anos. Mas para ele veio também esses profetas: faz tal coisa que vai resolver. Passa isso, daquilo, coisa, vai dar. Que outros chamam de simpatias, né, irmão? Não tem muita simpatia por aí? Cuidado. Já veio alguém e disse: vá lá no centro, que lá eu garanto que você vai ser curado dessa ferida na perna. Em tudo isso, graças a Deus, o irmão disse: não vou. O meu Deus tem poder de me dar a cura da perna. Se Ele quiser, sou curado. Se Ele não quiser, não sou curado. E a enfermidade foi, passa-se anos e ele não é curado de jeito nenhum. Nem nós, a igreja, orando, ele não é curado. Mas poucos dias antes dele partir dessa vida, ele teve um sonho. Que sonho que ele teve? Que ele vinha para a igreja de um terno branco, de uma roupa branca, e vinha todo alegre, levantando e mostrando para todo mundo: já fui curado, ó, o Senhor me curou, o Senhor me curou. Mas 1, 2, 3 dias depois ele morria. Qual o significado de tudo isso? A enfermidade é para ficar com ele aquele tempo todo. Ele foi recolhido na morte com aquela enfermidade, mas no céu, ele não vai entrar com ela. Vai entrar de veste branca e com plena saúde. Então tem coisa, mas que Deus não dá resposta agora, mas tem coisas que a gente tem que levar até o fundo. Não procure solução de outro jeito que não seja de Deus. A bênção de Deus enriquece e não traz, não acrescenta dores, não traz dores. Isso está escrito aqui. E muitos ficam só olhando: se acontecer, porque é bênção. É por isso que está escrito aqui. Você vai lá na cidade vizinha, na sala dos milagres, está cheio de milagre lá. Agora, quem está sendo agradecido é Deus? Não é. Daqui a pouco você vai aqui também no outro lado aqui, aí no Jardim do Vale, vai ter também a sala de milagre ali. Mas Deus não está no negócio. Deuteronômio capítulo 13. Outros farão prodígios, e Deus vai deixar, para provar se você está confiando em Deus ou está atrás de uma outra solução qualquer. E quem tem a solução, você serve a Ele, esquecendo Deus que já operou na sua vida e que diz que estará contigo até a consumação dos séculos. Precisamos ter cuidado nessas coisas. Nós vamos interromper aqui no capítulo 13. Na próxima oportunidade de nosso estudo, estaremos continuando no capítulo 14. Que Deus abençoe, portanto, a todos em Cristo Jesus. Amém. Querendo adquirir cópia desse estudo, ligue para a prestadora 12 3648 1818. Teremos imenso prazer em atendê-los.